Olá a todos, bem-vindos de volta para mais um vídeo. Hoje é um novo dia, novas oportunidades, cavalos frescos. Embora quando você olha para o mercado de ações hoje, quando você olha novamente para os nomes de software, os nomes de tecnologia, até mesmo os nomes de fintech. Quero dizer, tudo o que acompanhamos está no vermelho hoje de novo, está no vermelho de novo. É isso. O que está baixo pode cair ainda mais, o que está barato pode ficar mais barato. Você sabe, as camisetas que vamos vender para arrecadar dinheiro e realmente aumentar nossa posição de caixa. Brincadeira, um pouco de comédia nunca fez mal a ninguém, né? Então no vídeo de hoje, vamos falar sobre a AMD, vamos falar sobre a Uber. A AMD caiu 16%, a Uber caiu cerca de 3 a 4% agora mesmo. Temos alguns nomes que estão no positivo neste caso. Eli Lilly divulgou seus resultados trimestrais antes da abertura do mercado. As ações subiram quase 10%. A Novo caiu ontem, 15%. Hoje caiu mais 5%. Eles também deveriam divulgar o relatório mais cedo hoje, mas o relatório saiu mais cedo ontem, e a ação tomou uma dose de Ozempic. Isso encolheu um pouco, então vamos falar sobre isso. Vamos começar com a AMD. Os comentários do relatório que foram feitos durante a ligação serão os mesmos para a Uber também. Como você pode ver, claramente, hoje não é um grande dia, certo? Nós temos Iron caiu, 14%, Applied Digital, 14%. Se olharmos para as neoclouds, todas elas estão vermelhas. Nomes de fintechs vermelhos, quase tudo está vermelho. Shift 4 está em alta, American Express está em alta, Klarna Block, Mastercard estão verdes. Na verdade, olhando a lista de empresas que acompanhamos, Shift 4 e a Adobe estão em alta. Acho que até a Salesforce subiu um pouco. Dia estranho, eu sei. Sobre criptomoedas, o Bitcoin recuou 3,4%, ETH caiu quase 5%. Solana caiu 6,6% e Ripple 3,4%. Aconteceu algo específico hoje? Manchetes ou algo assim que poderiam causar isso? Não, acho que não. Já vimos isso acontecer antes, provavelmente vamos ver isso acontecer no futuro também. Normalmente, quando isso acontece, você vê vários nomes sendo afetados sem outro motivo além do mercado estar caindo. Eles chegaram a ficar sobrevendidos no diário e, em alguns casos, no semanal. Normalmente, acaba sendo um ótimo momento para começar a aumentar sua posição ou talvez comprar algumas ações. Pode cair mais? Claro, pode cair mais, pode ser o fundo hoje ou amanhã, não sei, não temos bola de cristal. Se tivéssemos, provavelmente nem estaríamos falando disso agora. A gente estaria relaxando em algum lugar em Punta Cana ou sei lá onde. Mas o fato é que você tem boas empresas sendo negociadas a preços muito atraentes. E embora emocionalmente seja ruim ver a carteira no vermelho no começo do ano, não é tão legal, etc. Geralmente este é um bom momento para aumentar suas posições. Algumas empresas podem ter sido afetadas porque o negócio não está indo tão bem quanto o esperado. PayPal, estou falando com você. Talvez a gente esteja um dia atrasado, mas eu não esqueci o que você fez com a gente ontem. Embora uma boa noite de sono tenha resolvido muitos dos meus problemas emocionais ontem. Enfim, vamos focar em AMD, Uber, Nova Norris e Eli Lilly neste vídeo. Me avise nos comentários se estiver comprando alguma dessas ações. Se gosta desse conteúdo, aperte todos os botões. Entraremos ao vivo mais tarde com José e Amit para o relatório de resultados da Alphabet. Ative o sininho para não perder. Se quiser me apoiar mais, confira o link na descrição. Nos comentários deixei as 10 melhores ações para comprar ou acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Certo, vamos começar aqui com a AMD. A AMD está quase voltando para 200. Você vai ver, com a média móvel de 200 dias pode até cair um pouco mais. Nos últimos 12 meses agora subiu 69%. Antes de divulgarem os resultados, estava com alta de mais de 100%. No acumulado do ano, agora está com queda de 9,4%. Sim, não é o nome de IA mais barato que existe. Era barato há 12 meses, talvez há 9 meses também, porque sabíamos o que iria acontecer. E eu realmente acho que vai ficar mais barato, especialmente na segunda metade deste ano, quando todo o superciclo começar para esta empresa com o lançamento da série Mi400, olhando para o primeiro trimestre da AMD, com mais de 10 bilhões de dólares em receita, embora neste caso tenhamos tido um impulso vindo da China. Mais especificamente, eles dizem aqui 390 milhões, então teria sido em torno de 10 bilhões de dólares para o trimestre. Aumentou 34% em relação ao ano anterior. Agora, mesmo com as projeções, eles incluem apenas uma pequena parte, neste caso, 100 milhões de dólares de receita da China. Agora, houve um desempenho acima do esperado em todos os aspectos. Embora, se você excluir o impacto positivo, porque neste caso nós realmente temos um impacto positivo vindo da China, então o resultado acima do esperado não é tão impressionante quanto o que temos no papel agora.
E eu acho que é isso que incomoda um pouco o mercado hoje, além do preço que você está pagando pela ação. Mas, novamente, será que isso importa? É receita, é dinheiro que eles estão ganhando, é dinheiro que eles não ganhavam antes. Agora, como você pode ver aqui, a margem bruta também aumentou para 57% neste trimestre, margem operacional de 28%, isso subiu em relação aos 26% no mesmo trimestre do ano passado. Quanto aos segmentos aqui, a receita de data center aumentou 39% em relação ao ano anterior e 24% em relação ao trimestre anterior. Segmentos de clientes e jogos cresceram 37% no ano, mas caíram 3% em relação ao trimestre anterior. O segmento embarcado cresceu apenas 3% em relação ao ano anterior e 11% em relação ao trimestre anterior. Quanto à orientação, eles esperam uma receita de cerca de 9,8 bilhões de dólares mais ou menos, 300 milhões de dólares incluindo 100 milhões de dólares em vendas do Mi 300 e 8 para a China. Acredito que eles vão superar esses números facilmente e espero outra receita acima de 10 bilhões de dólares no próximo trimestre, margens brutas perto de 55%. Agora, olhando para a tendência, porque a tendência é importante para a AMD, você pode, curioso, ver que o fundo aconteceu aqui, março de 2024, o trimestre de março de 2024. Desde então, o negócio tem. Bem, se pegarmos o próximo trimestre, que deve ser em torno de 10 bilhões de dólares ou algo assim, quase dobrou em 2 anos, a tendência aqui é bem clara. Esse negócio está crescendo e indo para cima agora. Sim, para o próximo trimestre, eles preveem uma queda sequencial de cerca de 5%. As pessoas questionam, como isso é possível? Ainda vai crescer bem ano após ano, mas sequencialmente vai cair 5%. Como eu disse, o grande superciclo para eles começa quando lançarem a série MI400 em meados de 2026. Você vai ver o impacto na segunda metade de 2026. Também sobre os rumores, o relatório de que, o senhor, 450 está atrasado. Eles nos disseram que está tudo dentro do cronograma. Quanto à receita de data center, se você olhar para o panorama geral, se estamos falando de dezenas de bilhões de dólares em receita, o que são 5,3 bilhões de dólares em receita? Não é nada. É uma fração do que a AMD vai se tornar no futuro. Na teleconferência de resultados, detalharam os processadores EPYC para servidores, Data Center IA e GPUs Instinct. A série Mi350 está em crescimento, e é um ponto de inflexão importante. 8 das 10 principais empresas de IA já utilizam a Instinct. Os hiperescaladores expandiram a disponibilidade do MI300 e 50 e vários provedores de nuvem Neo estão oferecendo o MI300 e 50 se já sabemos de um, que é a Iron. Quanto à série Mi450, ainda temos alguns modelos previstos para serem lançados no segundo semestre de 2026, e tudo está no caminho certo para esse lançamento. Quanto à plataforma Helios, a arquitetura Rack Scale, que é completamente diferente do que a AMD ofereceu nos últimos 2 anos. Anúncio da HP Juniper. Com a otimização de redes, a Lenovo se comprometeu a lançar racks Helios com múltiplos WAM em 2026. A maior parte da receita do Mi450 será em escala de rack em 2026. Quanto ao Mi500, que será em 2027, ele é construído na arquitetura SDNA 6, tecnologia de processo de 2 nanômetros. O lançamento da HBM4E de alta velocidade está previsto para 2027 e deve trazer grande avanço em desempenho para modelos multimodais. Sobre o mercado de CPUs para servidores, espera-se que o TAM cresça 2 dígitos fortes em 2026. O que significa 2 dígitos fortes? Eu não sei. Há mais de um ano repetimos as mesmas perguntas. A carteira de pedidos de CPUs cresceu, especialmente nos últimos 60 dias. A processador está cada vez mais essencial para a infraestrutura e cargas de trabalho de IA, aumentando a demanda por processador S, com domínio do x86 em tarefas corporativas e de IA. O fornecimento de EPYC está aumentando para atender a uma demanda que não é limitada pela oferta. Quanto ao mercado de IA para data centers, eles estão entrando em um superciclo de demanda que deve durar vários anos. O M350 estará em expansão no primeiro semestre de 2026. O M450 terá um ponto de inflexão no segundo semestre de 2026. Eles veem um caminho para atingir dezenas de bilhões em receita com IA até 2027, certo? Até 2027. Oportunidades com clientes de múltiplos gigawatts e planejamento da cadeia de suprimentos para grande expansão com acordos plurianuais. Quanto aos riscos e obstáculos, são os de sempre. Sobre a cadeia de suprimentos, eles firmam acordos plurianuais com fornecedores e planejam grande expansão de processador e GPU. Prazos de entrega de HBM e wafers são gerenciados proativamente. Eles não prevêem restrições de fornecimento para a expansão de IA em data centers, o que é ótimo, e o aumento agressivo e viável da produção já está planejado. Então, quando olhamos para a ação agora, ela está abaixo da média móvel de 100 dias, e a de 200 dias está em torno de $178,
O que significa que, se voltarmos a esse ponto, estaremos fechando bem aquela lacuna que surgiu após o anúncio da OpenAI em outubro. Se a média móvel de 200 dias for retomada, comprarei mais ações. Agora, sobre outra empresa com um ótimo trimestre. Mesmo assim, as ações caíram, e nesse caso, nem é uma empresa cara. Estou falando da Uber. A Uber caiu cerca de 3,7% nos últimos 12 meses e as ações caíram 7,6%. E no ano caiu 9,4%. O PL dos últimos 12 meses está em 10 vezes e o futuro em 27 vezes, o que é uma loucura. Não, na verdade, esse 10 vezes é só porque teve aquele trimestre em que eles tiveram um impacto muito positivo. E isso afeta o lucro, que afeta o PL dos últimos 12 meses, mas mesmo o 27 vezes, acredito que agora esteja um pouco abaixo disso. Para uma empresa que ainda está crescendo acima de 20%, não acho que vale a pena ignorar. Ainda mais quando você vê essa trajetória do negócio crescendo acima de 20% trimestre após trimestre, além dos clientes ativos mensais na plataforma. O crescimento continua acelerando, 18,1% de crescimento ano a ano neste trimestre total de viagens, com 22,2% de crescimento ano a ano também neste trimestre. Eles realmente nos deram alguns KPIs muito bons. Quando se trata da questão dos veículos autônomos, eles dizem aqui que veículos autônomos provavelmente vão impulsionar um crescimento incremental na categoria. Então isso basicamente mostra pra gente o lançamento em Atlanta, o lançamento em Austin e o que aconteceu com as viagens de mobilidade. Bem, eles viram um aumento de 9 pontos percentuais em novos passageiros e um aumento de 3 pontos percentuais em viagens por passageiro. Então não estamos vendo canibalização aqui. Não, na verdade estamos vendo que os AVs podem ser um bom produto para aquisição de clientes. As pessoas experimentam e continuam usando o Uber. Quanto à quantidade de viagens por dia que acontecem, digamos nesse caso, acho que é bem maior comparado aos AVs no Uber. Bem, eles nos mostraram aqui que há 30% mais viagens por veículo por dia. Quanto ao tempo estimado de chegada em minutos, é 25% mais rápido no aplicativo do Uber. Para aqueles que acham que o Uber não vai existir amanhã, ou mesmo no próximo mês ou no próximo ano, pensem de novo. Uber, isso é apenas nos Estados Unidos. O Uber opera em mais de 8 mil mercados nos Estados Unidos, cobrindo 95% da população do país. Cerca de 30% das reservas brutas de mobilidade dos Estados Unidos e aproximadamente 25% dos lucros de mobilidade nos Estados Unidos são gerados dentro das nossas 20 principais cidades de mobilidade no país. Acho que as pessoas esquecem o quão grande é o Uber, e isso só nos Estados Unidos. Eles atuam em 70 países ao redor do mundo. E eles realmente pretendem ser o maior facilitador de viagens com veículos autônomos do mundo, até 2029. Agora, durante a ligação, eles nos disseram o seguinte: eles têm uma base ativa anual que ultrapassa 450 milhões de usuários, sendo que 40% dos clientes utilizam vários produtos do Uber. No quarto trimestre, o Uber One cresceu 55% em um ano, alcançando 46 milhões de membros. Os novos passageiros têm retenção maior que no ano anterior. Quanto aos veículos autônomos, eles enxergam uma oportunidade de trilhões de dólares. Esses veículos beneficiam o ecossistema, ampliando-o em vez de substituir. Eles esperam estar em 15 cidades até o final de 2026. Eles estão coletando mais de 3 milhões de horas de dados reais de veículos autônomos com a NVIDIA. Mercados fora das 20 maiores cidades crescem de 1,5 a 2 vezes mais rápido que áreas urbanas densas, considerando diversidade geográfica e defensabilidade. 60% das reservas de crescimento em mobilidade são internacionais. Espera-se que os negócios nos Estados Unidos acelerem em 2026. Eu repito, para um negócio supostamente morrendo, acelerar um mercado enorme em 2026 é bem estranho. Não, você esperaria desaceleração, mas não é isso. Eles querem acelerar custos de seguro, mudando de desalavancagem para usar a capacidade de economizar e manter ou reduzir preços, protegendo as margens. A estratégia Barbell visa crescimento anual de 40% em produtos de baixo e alto padrão, abrangendo o segmento de entrada, esperar e economizar e alto padrão. Reserve QXL traslado nos aeroportos. Passando para a expansão da seleção de comerciantes com informações extras. Atualmente, apenas 30 a 40% do mercado endereçável está coberto, acelerando o recrutamento de PMEs e pequenas empresas com uma força de vendas habilitada por IA. A seleção nos subúrbios dos Estados Unidos ainda pode crescer muito. Mercados suburbanos e menos densos estão crescendo mais rápido que os urbanos densos nos Estados Unidos e no exterior. A baixa penetração de categorias frente às grandes cidades cria uma grande chance. A expansão de supermercados e varejo pode valer mais de $1 trilhão. Atualmente, as 5 maiores redes de supermercados dos Estados Unidos estão na plataforma. Elas têm parcerias exclusivas de vários anos com a Coles na Austrália.
Internacionalmente, eles são os número 1 no Japão, com um lançamento orgânico do zero. Eles também são os número 1 no Reino Unido, com crescimento orgânico, e são competitivos na Alemanha. Lado a lado com o principal concorrente, eles têm uma vantagem estrutural ao lançar EITS mais mobilidade. Eles ainda planejam devolver 50% do fluxo de caixa livre aos acionistas com recompra de ações. Eles planejam investir na oportunidade AV, parcerias AV e compromissos com veículos. Modelo seletivo de financiamento de frota voltado para fusões e aquisições, em parceria com instituições financeiras e fundos de private equity. Como nas franquias de hotéis como o Marriott, eles manterão a eficiência de capital ao expandir as frotas de AV. A publicidade ultrapassou a meta anterior de 2% de penetração em entregas, com o segmento empresarial crescendo mais que pequenas e médias empresas. Esse segmento tem grande potencial e está se equiparando aos demais, com oportunidades de expansão em anúncios para supermercados, varejo e mobilidade. Tudo isso para dizer que, para um negócio moribundo, eles estão fazendo um trabalho muito ruim em mostrar isso a cada trimestre. Agora você vai dizer, mas a BlackBerry também estava indo bem quando o iPhone foi lançado. Bem, você não pode comparar o lançamento de um telefone com a Uber, a plataforma e veículos autônomos. Não é um bom exemplo. Uber, para mim, é uma plataforma que tem uma distribuição insana, não em um país, não em uma cidade, mas ao redor do mundo. Na minha opinião, veículos autônomos serão uma commodity. Se você acha que a Tesla terá mais de 90% do mercado global, talvez eu tenha uma ponte para te vender. E se isso acontecer, então sim, Uber e Lyft não deveriam existir, mas eu não acho que isso vai acontecer. Indo para a nova NoDisk a Eli Lilly. Vamos começar com a Novo. A Novo caiu hoje mais 5,7% depois de ter caído cerca de 15% no dia anterior, quando os resultados foram divulgados antes da hora. Agora, com a Novo, como você sabe, ela caiu substancialmente nos últimos 12 meses, o que significa que deveria estar mais barata do que antes. Mas isso só faz sentido quando ainda se espera que a empresa cresça no mesmo ritmo de antes. Quando as taxas de crescimento caem, os múltiplos futuros tendem a subir, mas isso pode ser compensado se a ação cair ainda mais rápido. Mas como você pode ver, o que aconteceu neste trimestre é isso mesmo. Crescimento de vendas de 10%, crescimento do lucro operacional, a taxa de câmbio constante de 6%, vendas de cuidados com obesidade aumentaram. 31% com as vendas de Wacovi atingindo 28 bilhões. Coroa dinamarquesa, isso representa um aumento de 134% também a taxas de câmbio constantes aqui. As vendas de GLP-1 para diabetes aumentaram, 6% as vendas de insulina caíram, 1%, etc. Você pode ver tudo isso bem aqui. O problema é a orientação. Então, para 2026, a Novo prevê que o crescimento ajustado das vendas e o crescimento ajustado do lucro operacional caiam 5% e 11%. Você vê o problema aqui. Anteriormente, esperava-se que eles crescessem, agora há uma queda aqui. Essa visão mostra o impacto positivo da reversão de US dólares, 4 bilhões e 200 milhões na provisão de descontos do programa de precificação de medicamentos, 340 nos Estados Unidos, valor que será excluído dos números ajustados para melhor comparabilidade. A orientação considera a expansão global do mercado de GLP-1 e o aumento de volume, principalmente nas operações internacionais. Mas espera-se que isso seja significativamente compensado por preços realizados mais baixos nos Estados Unidos devido ao acesso ao mercado, investimentos, ao acordo das nações mais favorecidas e ao crescimento do canal de pagamento à vista. Além disso, a perda de exclusividade da semiglutida em certos mercados internacionais e a redução da cobertura do Medicaid para medicamentos anti-obesidade em alguns estados dos Estados Unidos vão contribuir para uma queda projetada nas vendas das operações nos Estados Unidos. E assim você pode começar a entender por que as ações sofreram uma grande queda. Agora, se você olhar para o principal concorrente aqui, que é a Eli Lilly, você pode ver superações em todos os aspectos. A receita subiu 43% em relação ao ano anterior, o lucro por ação ajustado subiu 42% em relação ao ano anterior, Manjoro subiu, 110% Zebound, 123%. Até a previsão de receita e o lucro por ação ajustado para o ano fiscal de 26 superaram as expectativas, o que nos leva a isso. Novo está de volta a quase os mesmos preços mínimos que vimos no final de 2025. Se você pensou que perdeu a chance quando a ação voltou a $60, talvez tenha outra oportunidade. Embora dessa vez você tenha uma projeção muito decepcionante para 2026, eu acho que a ação vai estar mais alta daqui a 3, 5 anos. Sim, porque definitivamente existem motores de crescimento, como o comprimido oral. O comprimido oral teve um crescimento impressionante nas últimas semanas. Claro, começou de uma base muito pequena, eu acredito. Eles disseram 170 mil pacientes agora e crescendo substancialmente.
As injeções são populares, mas acredito que as pessoas prefeririam tomar um comprimido. Vejo nisso uma grande oportunidade de crescimento para a empresa. E quanto a Eli Lilly, bem, está muito perto de suas máximas históricas mais uma vez. Porque nesse caso você não tem um novo CEO, questões internas, mudanças no conselho e coisas desse tipo. Você tem execução constante, tem crescimento em todas as áreas no trimestre e nas projeções, e basicamente é isso que você consegue fazer. Acredito que haverá divisão de ações da Eli Lilly em breve. Quero dizer, é possível, e basicamente é isso da minha parte neste vídeo. Esse é o fundo? Quando vamos chegar ao fundo? Pode cair mais? Pode subir mais? Todas essas perguntas. Se eu tivesse uma bola de cristal, adoraria te contar. Se eu tivesse uma bola de cristal, nem estaria falando com a câmera agora. Mas há muitas empresas que estão sendo negociadas a preços muito atraentes para quem quer segurá-las pelos próximos anos. Sim, pode cair mais, certo? Barato pode ficar ainda mais barato, e baixo pode cair mais. Mas se sua empresa tiver ótimo desempenho, esteja disposto a pagar o preço atual. Mas se você está barato porque não está tendo um bom desempenho, estou olhando para você, PayPal. Se você for um PayPal, onde está barato? Está barato por um motivo e a administração não revela tudo. É uma história bem diferente. Mas se você está olhando para a Rubrik foi completamente esmagada sem nenhum bom motivo, na minha opinião. Até mesmo os nomes de softwares, há vários nomes de softwares no mercado agora onde as margens não foram afetadas. O crescimento não está caindo, pelo menos não visível agora. Portanto, a IA não é obstáculo para esses negócios, e em alguns casos é até um impulso. Mas o mercado simplesmente não está no momento com disposição para recompensar essas empresas. Eventualmente, sim. Eventualmente, eu realmente acho que as coisas vão voltar a subir, porque os investidores vão olhar para esses nomes e dizer, sabe de uma coisa, está barato demais para ignorar. Esses ainda são ótimos negócios. Temos várias empresas e negócios que vão divulgar seus resultados trimestrais nos próximos dias e semanas e vai ficar bem claro quem é bom e quem é ruim. Então, no geral, é isso por hoje nesse vídeo. Me diga aí nos comentários abaixo. Se você tem comprado algumas ações, eu vejo vocês no próximo vídeo, na verdade. Eu vejo vocês durante o relatório de resultados da Alphabet. Tchau, tchau.